Amém, meus amados? Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Hoje eu estava remoendo bastante a palavra que nós nos alimentamos de manhã e eu quero reprisar essa palavra, Ezequiel 47. Aproveitar, pedir licença para o nosso professor da escola dominical, aproveitar que hoje a classe nos deixou quase que sozinho, né, Paulinho? Muita gente, sentimos ausência, só praticamente 3 ou 4 alunos, né, na escola dominical. Nós ficamos eu fico muito triste, meus irmãos, de ter. Eu sei que muitos dos irmãos tiveram compromisso, alguns trabalhando, outros com afazeres. A gente é ciente de tudo isso, mas desprezar um banquete, meus irmãos, que nós nos deliciamos essa manhã. Nosso irmão Laércio aqui já testificou de manhã, e é uma coisa que a gente ficou ali mastigando o dia todo, e como está no coração, né? A gente prega muito que está no coração. Eu gostaria de ler com vocês essa passagem de Ezequiel 47. Já encontraram? Diz assim em verso 1, nós vamos ler toda essa primeira parte, até o verso 12, esse capítulo, né, que é dividido em 2 partes. Aqui é um capítulo de promessa de Deus, uma promessa de restauração, e nós temos tanto restauração geográfica, física, espiritual, que essa passagem fala. Então nós vamos ler somente a primeira parte, que é até o verso de número 12, que diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me diz: estas águas saem da região oriental e descem para o oriente, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sairão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Eniglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal.
Amém. Podeis se assentar, meus irmãos. Muito bem, meus queridos, aqui nós temos um texto, ele é um texto futurístico, é para o futuro, é um texto escatológico, vai se cumprir dentro do cronograma da escatologia bíblica, quando o Senhor Jesus vier reinar na terra. O Senhor Jesus vai vir reinar na terra, é promessa de Deus, é a sua promessa. Como promessa, nós precisamos, meus irmãos, crer, porque toda a palavra de Deus, ela se cumpriu, toda ela se cumpriu. As palavras que já foram ditas pelos profetas até a vinda de Jesus, as profecias referentes ao Messias, o próprio Josué, quando Deus ele faz inúmeras promessas para o povo, quando o povo sai do Egito, desde Abraão até a saída do Egito, o próprio Josué reúne o povo e diz ao povo da seguinte forma: olhe, vede que nenhuma das boas palavras que Deus disse a nosso respeito, nenhuma delas caiu por terra, nenhuma delas deixou-se de cumprir, mas Deus cumpriu toda a sua palavra. Eu creio, meus irmãos, eu estou vendo, nós estamos, a igreja do Senhor, que está em sintonia com o Pai, em comunhão com o Espírito Santo, ele está vendo os cumprimentos da palavra de Deus. São muitos sinais que têm se cumprido, e nós estamos vendo sinais externos. Quando eu digo externos, sinais no mundo, sinais fora da igreja, e sinais dentro da igreja, que Jesus Cristo, ele está voltando, e quando Jesus ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, e depois ele vai começar a tratar com o seu povo Israel. Israel é o povo eleito de Deus, mas por Israel ter rejeitado o Messias, nós vamos ver que Deus se voltou para os gentios, como as escrituras também já prediziam. E agora, com o tempo dos gentios chegando ao fim, Israel voltará ao cenário profético, e Deus vai começar a trabalhar na vida espiritual de Israel. E quando isso acontecer, meus irmãos, nós sabemos que Israel passará pela grande tribulação, e descrita no livro de Daniel, descrita nos evangelistas, Mateus, Lucas especificamente, descrita até pelas epístolas paulinas, e também, meus irmãos, narrada por João, no livro de Apocalipse, que é o livro do final do tempo, a consumação do tempo. Então, quando Israel, ele passar pela grande tribulação, tribulação essa que, como nós temos aprendido na escola dominical, ela tem dois objetivos principais, esta grande tribulação. Primeiro, purificar o povo de Israel. A tribulação, ela vai lapidar, ela vai purificar Israel dos seus pecados. Deus levanta o profeta Zacarias, já numa palavra profética referente à grande tribulação, e Deus vai usar a Zacarias numa palavra, de uma analogia, dizendo que assim como o ourives, ele purifica, o artífice, ele purifica a prata, Deus vai purificar o seu povo. Então, todo aquele calor, todo aquele ardor da grande tribulação, ela vai purificar a nação de Israel de todos os seus pecados. E qual o segundo propósito? Deus julgará os pecados deste mundo, meus irmãos. Deus julgará toda a impiedade deste mundo. Não pense você, não pense a igreja, que Deus
Ele não vai cumprir a sua palavra. Não pense que Deus vai deixar de julgar a idolatria, que Deus vai deixar de julgar a corrupção, que Deus vai deixar de julgar a violência, o homicídio, tantos outros pecados que nós vemos aí, meus queridos. Nós temos visto a homossexualidade, a bruxaria, o ocultismo e tantas outras, como até mesmo a zombaria, o escárnio. Deus, Ele vai julgar esta terra. A Bíblia nos mostra isso, meus queridos, que todos na terra se lamentarão, os homens se lamentarão, os animais se lamentarão, e até os peixes do mar será tirado quando Deus visitar essa terra, quando Deus vier julgar o pecado. É por isso que nós estamos aqui, meu querido, porque Jesus Cristo é aquele que nos salva da ira vindoura. O que Jesus ele veio fazer por nós é nos salvar do pecado e nos livrar da ira de Deus que está para ser derramada neste mundo sobre toda impiedade. E o que nós devemos fazer? Precisamos encarar isso com seriedade e levar a obra do Senhor a sério. Eu estava lendo, não sei se vocês leram, eu achei muito interessante que um certo pensador escreveu da seguinte forma: que a nossa vida, ela é como um restaurante. É como um restaurante. Você está ali, meu querido, para se alimentar, para comer tudo o que tiver na frente ali. Você vai se alimentar com tudo. E saiba de uma coisa: a conta vai chegar. A conta ela chega. A conta ela chega para todos nós. É inevitável. É inevitável, meus irmãos. Então por isso que nós precisamos ter a certeza o que nós estamos fazendo da nossa vida, como nós estamos levando a nossa vida, porque nós já temos falado aqui que a nossa vida, ela é uma semeadura para todos. A liberdade nós temos de escolher a semente. O que você quer semear? Você quer semear a justiça? Semeie. Você prefere semear paz? Eu prefiro. Nós falamos aqui hoje bastante. Você quer ter o quê? Você quer ter razão ou quer ter paz? O que você prefere ter da tua casa? Quando você lá naquela disputa com a tua esposa, disputa com o pai e a mãe, eu pergunto: você quer ganhar o quê? Você quer mostrar para todo mundo que você tem razão, ou você quer ter paz? Porque o homem e a mulher de Deus, ele não tem problema com a razão. Ele não tem nenhum problema de perder, meu querido, no momento a razão. Ele luta pela paz. Ele quer ter a paz. Porque a Bíblia diz: o que depender de nós, meus irmãos, enquanto estivermos em vós, diz Paulo, enquanto vocês estiverdes em vós, tenham paz com todos. Hebreus vai dizer também, Hebreus: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu posso dizer: crente brigão, homem brigão, mulher brigona, rixosa, teimosa, valente, não vai ver o rosto de Deus. Não vê. Crente que não se santifica, meu querido, não vê o rosto de Deus. É a Bíblia, a palavra de Deus nos diz isso. Nós precisamos viver em santificação e viver em paz. Agora, Paulo vai dizer à igreja de Tessalonicense: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu não sei. Oh, meu querido, é só você ler a palavra do Senhor, que Deus vai expressar várias vontades sobre você. Paulo vai dizer: esta é a vontade de Deus para nós, a vossa santificação, vosso corpo, vossa alma, vosso espírito, seja irrepreensivelmente conservado para o grande dia do Senhor. Quando tudo isso acontecer, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, vivos. Eles vão inaugurar, porque isso não é o inferno, meu querido.
A Bíblia nos ensina que as pessoas que morrem sem Deus, as pessoas que morrem sem Jesus, não é só, eu aceitei Jesus e morreu no pecado, não resolve. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus já umas 130 vezes, e estão no pecado. Não é o fato de levantar a mão, eu recebo Jesus no meu coração, e continuar vivendo a vida no pecado, porque se morrer no pecado, meu querido, já não há mais remissão para estes, já não tem mais purificação para estes, porque nós precisamos aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e agora viver a nossa vida para o Senhor Jesus. É o que essa passagem que nós lemos vai nos ensinar. Aqui, meu querido, embora está falando de uma mensagem escatológica que vai acontecer literalmente lá em Israel, esta palavra, ela tem uma grande aplicação espiritual para nossas vidas, porque quando nós vamos ver aqui essa passagem, nós temos aqui algumas lições para aprender. Primeiro, para a igreja hoje, Deus deseja que nós vivemos níveis progressivos, níveis, meu querido, que possamos crescer, progredir, avançar de comunhão com Ele. São níveis diferentes com o passar do tempo, que nós vamos nos aprofundando. O crente, ele não pode viver uma vida inteira, meu querido, uma mesmice, uma mediocridade, uma coisa inerte, uma coisa sem vida, inoperante, parada. Não, Deus não nos chamou para sermos poste, Deus não nos chamou para sermos estátua, Deus nos chamou para termos vida, para avançar, para marchar, para conquistar. Deus nos chamou para nos mover, meus queridos. Até porque o Espírito Santo na Bíblia é o Espírito de vida. Espírito de vida quer dizer Espírito ativo, Espírito de movimento, Espírito de ação. A primeira vez aonde o Espírito Santo é citado na palavra de Deus, está lá Gênesis 1:2, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia, ele já estava ativo, ele já estava trabalhando, ele já estava operando, meu querido, a vida de Deus neste mundo. Então, o que eu aprendo dessa passagem? Deus, Ele quer que nós vivamos níveis de comunhão com Ele. Segunda coisa que nós aprendemos, que eu disse o seguinte, que nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor e viver para o Senhor. Agora, como eu vou viver minha vida para o Senhor, se ainda eu estou na carne? E a minha carne, ela tem desejo. A minha carne, ela tem vontade. A minha carne, ela guerreia, ela luta contra o meu espírito, querendo fazer a vontade dela. A minha carne, meu querido, não é diferente da sua. A minha carne não quer vir para terça-feira para o estudo. A minha carne não quer vir para a consagração. A minha carne não gosta de vigília. A minha carne não gosta de consagração. A minha carne não gosta de escola dominical. Mas quem disse que eu fui regenerado para fazer a vontade da minha carne? O Senhor nos regenerou para não fazermos mais a vontade da nossa carne, mas para fazer a vontade de Deus. Então, meu querido, entregar nossa vida ao Senhor é entregar nossa vida na direção, no controle, no domínio do Espírito Santo. É o nosso desejo. Eu acabei de dizer aqui, vou dar um exemplo da briga. Nós falamos bastante aqui. Não, porque eu já viu o crente quando está na carne? Já viu o crente? Se eu tiver com a razão, eu vou até o fim. E se eu tiver com a razão, eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para ele, eu morro pela verdade. Não é nada, isso daí é carne, meu filho, está na carne pura. Isso daí é carne, sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo, meu querido, ele é manso, ele é dócil, ele é educado, ele é gentil. O que ele quer, meu querido, é que a presença do Senhor, ele enche, ele abunde, que venha a paz, que venha o amor, que venha a bondade, a benignidade, que tenha mansidão, que tenha alegria no Espírito. É esse o fruto do crente cheio, controlado, dominado pelo Espírito Santo.
De outra forma, meu querido, isto revela que ainda nós estamos na carne. Ainda somos dominados pela carne, e a nossa carne é perigosa, porque se nós alimentarmos a nossa carne, meu querido, ela vai nos afastar de Deus até nos matar. Eu pergunto para vocês, aqueles que se afastam do caminho do Senhor, não é porque deixaram primeiro de se alimentar aqui dentro? Aqueles que abandonam a fé, meu querido, ninguém cai de repente, ninguém cai de uma vez. A pessoa que, quando ela se desvia dos caminhos do Senhor, ela já passa a viver uma vida desviada dentro da igreja. Eu não sei se é o seu sintoma, mas se você não tem lido a sua Bíblia com frequência, se você não tem orado, se você não tem buscado ao Senhor, eu quero dizer que você corre sérios perigos. Porque a única coisa que nos mantém na presença de Deus a ter uma vida de vitória é uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida guiada pelo Espírito Santo, é uma vida alimentada pelo Espírito, é uma vida, meu querido, aonde o Espírito Santo, ele dirige os nossos passos. Você não fala o que você quer, você não vai aonde você quer, você não faz o que você quer. Quem faz, quem fala, quem dirige é o Espírito Santo em você. É viver o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé. Eu para o mundo já estou crucificado com Cristo, mas já estou vivo para Deus, porque agora faço a vontade de Deus. É o poder. Não é que Paulo é melhor do que nós, não é porque Paulo é bom, não é porque Paulo, ele é o homem, é o cara, não. É porque Paulo tem a sua vida entregue ao Espírito Santo, e quem leva a Paulo é o Espírito, quem traz é o Espírito, quem fala por ele é o Espírito, quem enche ele é o Espírito, quem, meu querido, dirige a vida dele é o Espírito. E é isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida, para nós sermos também vitoriosos como Paulo, porque Deus, ele não mudou. Aleluia. Viver a vida aqui nesse rio. Note, meu querido, que quando Ezequiel ele tem a visão do rio, esse rio ele começa dentro do templo. Ele começa como, é como se você deixasse a mangueira de água aberta aqui dentro, e enchesse aqui, e as águas começassem a sair pelo limiar da porta. O que é o limiar? Simples, é a soleira, é aquela soleira que tem a pedra ali. Ali sai, escorre a água, como você lava a tua casa, e ela sai, enche, ela sai pela porta da sala. Ezequiel viu água saindo da soleira da porta do templo, da banda do Oriente. E essas águas, conforme elas foram passando, elas foram se tornando um rio, e um rio caudaloso. Começou pequenino. Eu pergunto, o que é águas escorrendo de uma soleira de um edifício, de uma casa? Mas conforme vai passando, conforme vai se distanciando, ela vai ganhando mais volume, ela vai ganhando mais abrangência, ela vai ganhando mais extensão, ela vai ganhando mais profundidade, até se tornar num rio caudaloso. A tua vida, a minha vida com Deus começa assim, meu querido. Todo novo convertido, todo homem, todo aquele que vem para o Senhor, é natural. Não fica triste, pastor, eu ouço a mensagem, mas parece que eu não entendo nada. Eu estou na igreja, mas tenho grande desejo. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Não sei se esse é o seu caso. Era o meu caso. Era o meu caso. Eu vinha para a igreja, meu querido, eu ia para os cultos ar livre, eu via os obreiros pregar, eu via eles citarem versículos da Bíblia sem abrir a Bíblia. Eu falei, meu Deus, como pode isso? Como eles podem fazer? Como eles podem ter tanto domínio na palavra? Eu não entendo nada, como que eu faço para ter isso? E eu ficava imaginando, meu querido, eu pregando, eu ficava imaginando, eu tendo capacidade de interpretar as escrituras, mas no começo, meu querido, a gente não entende nada, sabe por quê? Só que eu só queria caminhar.
Aonde tinha trabalho eu ia, tinha consagração eu ia, tinha pré-culto eu estava, tinha evangelismo nós estávamos, tinha culto eu estava. Sabe o que é isso? Isso daí são os nossos primeiros passos na presença do Senhor. É o que a Bíblia chama aqui de águas que davam aonde? No tornozelo. Águas que dão no tornozelo, meu querido, é essas águas curadoras, essas águas restauradoras, são águas para curar o nosso caminhar. Eu estava ouvindo aqui o nosso irmão Laércio testificando de novo. Eu também acho que não tem problema nenhum. Eu posso entrar e sair, e às vezes eu sempre vou lá no Carlão. E às vezes eu tenho muito amigo, às vezes eu acabo até demorando um pouquinho mais do que deveria, porque eu chego lá, ô Juninho aí, e a gente começa a conversar lá dentro e pau, doutor, às vezes a gente até conversa com o Carlão, com a Terezinha, a gente trabalha junto, às vezes eu já trabalhei para eles e tal, eu entro lá, mas não é o meu lugar, não é o meu lugar. O dia que vocês veem eu sentar, alguma coisa está errado, porque o crente tem que saber o seu lugar. Cristão que tem os pés sarados pelo Espírito Santo, ele sabe onde caminha. Eu conheço obreiros, meus irmãos, eu conheço obreiros de púlpito, de altar, que estão, meu querido, toda festa mundana ele está. Toda festa mundana, tem lá festa, lá tem jogo de futebol lá na fartura, tá lá, vai tudo lá, os caras lá jogar a bola, depois vão beber, churrasco, tá lá o obreiro da casa do Senhor lá no meio deles, tá lá comendo carne, pagando cervejada, tem festa não sei aonde, ele tá lá na festa, vamos lá no Carlão, ele tá lá sentado lá no Carlão. O que é isso, meus irmãos? São pessoas que já não têm mais a sensibilidade. Nós, meus irmãos, precisamos, nem todo lugar é para nós estarmos, não. Nem todo lugar é para nós frequentarmos, não. No final de ano as empresas fazem, as firmas, elas fazem, né, festinha aí, confraternização. Cuidado, meu querido, porque o que estão fazendo ali, o que estão ouvindo ali, não é para você. Você precisa ter sensibilidade, porque um homem cheio do Espírito, meu querido, ele não se contenta com aquilo que ele vê, ele não se folga, ele não se ajeita, ele não se ajusta com a música que ele ouve, com os palavrões, com as piadas, com a conversa que é colocar naquele lugar, porque aquilo atinge, fere a alma dele. Não tem como agradar dois senhores, não tem como estar no culto de ceia e estar no meio da bagunça lá no mundo, meus irmãos. Nós precisamos decidir, e eu quero dizer para você, existe 3 lugares para nós ficarmos, 2 é do diabo e 1 só que é de Deus. Porque tem muita gente que diz, desce do muro, o diabo não vai fazer nenhum esforço para você descer do muro, porque em cima do muro também é dele. Em cima do muro, se você não sabia, também é dele. Porque se o diabo não te fazer você se posicionar para o mundo, só de você ficar cocheando em 2 pensamentos, para ele está bom demais, porque o único que te quer inteiro, 100%, é o Espírito Santo de Deus. Ele quer a tua vontade, ele quer o teu desejo, ele quer a tua vida, ele quer tudo de você. Aleluia. O que Deus precisa fazer conosco, meus irmãos, é deixar, o que nós precisamos é fazer como Ezequiel. O anjo disse para Ezequiel, vem Ezequiel, e a Bíblia, o Paulinho disse muito, deu bastante ênfase hoje de manhã, ele diz, a cada 1000 côvados que o anjo media, a Bíblia diz, e me fez passar. Paulinho ficou ainda repetindo, e me fez passar, e me fez passar, e ele repetiu até que aquilo ficou martelando na minha cabeça, e me fez passar, não tem outro jeito. O verbo fazer é um verbo ativo, é um verbo de ação, é um verbo daquele que constrói uma obra, que edifica uma obra, é um verbo que exige de nós, meu querido, um movimento.
Não adianta Deus abrir caminho, não adianta Deus abrir porta, se você não passar por ela, se você não entrar por ele. O que Deus quer é que você entre por este caminho, caminhe neste caminho, e a tua vitória vai chegar. Quantos caminhos Deus já não abriu para você, mas você não entrou. Você queria que Deus catasse você no colo e te levasse na vitória. A porta já foi aberta, agora quem percorre é você, agora quem anda é você. Faz passar por ele. A experiência de Ezequiel estava condicionada dele querer passar. Por isso, e me fez passar, porque uma vez que o caminho está ali, meus irmãos, a obra da salvação, a porta da salvação já está aberta para todos nós, amém? Amém? Quantos salvos tem aqui? Quantos salvos? Pode glorificar a Deus pela tua salvação, mas não acabou, meu querido. O escritor aos Hebreus diz: ó amados, de vós eu desejo coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. A salvação trouxe com ela muitas bênçãos e vitória para as nossas vidas. A salvação ela traz liberdade, a salvação ela traz cura, ela traz prosperidade, ela traz firmeza, ela traz unção, ela traz autoridade, ela traz a graça de Deus para as nossas vidas. Há muitas coisas para nós conquistarmos depois da salvação. A salvação só é uma porta que se abre para nós entrarmos, meu querido, no terreno de conquista do Todo-Poderoso. Agora é necessário que você queira passar. Agora, o querer passar é que é o difícil, sabe por quê? Porque eu querer passar, eu tenho que me dispor. Eu tenho que dispor. Disponha-te, ofereça-te, faça esforço. Meus irmãos, salvação é de graça, mas o reino de Deus e as suas bênçãos é tomado à força. Ninguém que gosta de ficar dormindo vai ter vitória de Deus. Pela Bíblia não, você está enganado. Se você não levantar da tua cama, não levantar do teu sofá, assim como eu tenho força para trabalhar, assim como eu não perco o dia do meu emprego, assim como eu sou dedicado ao meu patrão, eu também vou dedicar um pouquinho do meu tempo para o Senhor. Eu também vou me dedicar, eu vou passar a caminhar, eu vou passar a evangelizar, eu vou passar a fazer a vontade dele, eu vou passar a buscar, porque eu quero passar por essas águas e conhecer o Deus da minha salvação. Aleluia. É a palavra de Deus, meus irmãos. Senão nós vamos ficar aqui, vamos passar ano e ano, vamos ficar patinando. Estamos caminhando, mas estamos patinando. Aí entra o que eu estava falando semana passada, né? Aí é as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas limitações, a mesma barreira. Mas você não cresceu ainda? Não teve vitória? Não tive. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você precisa passar. Passe pelas águas. O Senhor quer curar o teu caminhar. O Senhor quer curar os teus passos. O Senhor quer dirigir a tua vida. O Senhor quer conduzi-lo pela vontade do seu Espírito Santo. Aleluia. E conforme este rio, meus irmãos, como eu já disse, conforme o anjo media 1000 côvados, que é aproximadamente 500 metros. 500 metros. A cada 500 metros, as águas davam em um lugar do corpo. Isso vai falar da nossa vida, como eu já disse, é a nossa vida crescente. Primeiro, eu já passei a ter gosto na casa de Deus. Já passei. Eu era assim, meus irmãos. A minha maior dificuldade de vir para a igreja, sabe qual que era? Era eu subir, passar ali em frente da farmácia ali, onde é do Bié, ali do lado do cemitério, passar naquele redondel ali, porque ali era o nosso ponto. Ali era o bar onde a gente ficava. Eu falava, meu Deus, eu estou com uma vontade de ir para cá, mas como que eu vou passar agora com Bíblia na mão ali? Como é que eu vou passar meus amigos tudo lá, vendo eu agora de sapatinho? O que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer? Morria de vergonha, meus irmãos, até eu aprender. Foi envergonhado mesmo, escondendo, tinha dia que não queria trazer a Bíblia. Se fosse possível, pegava até aquele gideãozinho, né? Aquele pequenininho para pôr no bolso, para esconder aqui, para caminhar, para ninguém saber que eu estava na igreja agora. Isso é natural. Aconteceu já com você também isso?
Isso é natural. Até quando a gente vai caminhando, a gente vai tomando gosto. A gente vai aprendendo a amar. Porque depois que a gente aprendeu a amar, a gente já não tem vergonha. É a mesma coisa de namorar, quando começa a namorar, principalmente se o cara ou se a menina não gosta do cara e começou a namorar porque é legal, começou a namorar porque teve atração. Meus irmãos, não vem falar, ai, amor à primeira vista. Para com essa bobeira. Para com essa bobeira. Pelo amor de Deus, não existe amor à primeira vista. O que existe é atração. É a tonalidade da voz, é o jeito que penteia o cabelo, é a cor dos olhos, alguma coisa que ninguém viu nele ou nela eu vi, e eu fui atraído por aquilo. E aí, a dificuldade, meus irmãos, às vezes o cara está ali querendo namorar, tem maior vergonha, de andar de mão dada com a namorada, tem vergonha, não quer mostrar para ninguém, mas depois que ele passa a amar, meus irmãos, aí o bicho defende, ou vira um leão. Aí vai na frente, não quer que ninguém olhe para ela, e não quer que ninguém olhe para ele, aí passa a defender, por quê? Porque agora o amor, meus irmãos, ele trouxe esse relacionamento de responsabilidade e cuidado. Assim é com Deus. Quando nós amamos a Deus, meus irmãos, não tem chuva, não tem sol, não tem frio, não tem madrugada. Oh, meu querido, madrugada vira dia, sábado vira segunda-feira, porque o que nós queremos é estar no pé do amado, o que nós queremos é estar junto do amado, nossa alma, senti-lo na nossa vida, ouvir a sua voz, ver a sua manifestação, é o nosso deleite. Aleluia, é por isso que eu amo este lugar aqui, meu querido, porque quando eu chego aqui, meu amado, não é porque eu prego, não, é só dos irmãos cantando, e quando canta do coração, alguém que prega, eu ouço a voz dele, aí entra o que o Gustavo disse, no que nós temos aqui, nós não achamos em nenhum outro lugar, meus irmãos. Eu posso até estar em crise, eu posso até estar abatido, mas a realidade é que o que nós temos aqui, meu querido, em nenhum outro lugar da terra nós encontramos. Então dê valor no amor de Deus, na presença de Deus, na sua voz, que você encontra aqui neste lugar. Aí conforme você vai caminhando, aí daqui a pouco, porque passa a caminhar, mas daqui a pouco aí as águas chegam no joelho. Porque todos que começam a caminhar precisam aprender o seguinte: está caminhando, agora você precisa ter uma vida de oração. Porque se você não orar, o céu não vai abrir, o milagre não vai chegar, e você não vai resistir à investida do inimigo. Nós temos o inimigo número 1 da oração, tua. Tem uma pessoa que quer que você chegue aqui e não dobre o seu joelho. Me perdoe aqui, você já viu, você entra nessa seita, você já viu eles entrar e dobrar o seu joelho e se derramar perante o Senhor? Não. Qualquer igreja morta, a pessoa entra na porta, chega e senta e fica esperando o culto começar. Quem tem comunhão com Deus, meu querido, o desejo dele é chegar e falar com Deus. Porque a comunhão, não está, a minha comunhão íntima, pessoal, não está no hino que eu ouço, não está nem às vezes na palavra que eu escuto, mas está nos joelhos que se dobram perante o Senhor. Então essas águas, elas precisam chegar no nosso joelho e curar o nosso joelho. Precisamos voltar a ter prazer de falar com o Senhor. Quer bênção para o teu casamento, quer bênção para o teu trabalho, quer bênção para a tua vida, quer viver uma vida de vitória? Caminhe na presença do Senhor e viva uma vida de oração. Paulo disse, orando em todo tempo, orando em todo tempo, orando em todo tempo, orando em todo tempo, orando sem cessar, orando em todo tempo, orando sem cessar, com toda oração e súplica. Paulo, ele nos ensina que a vitória do crente está em caminhar e ter uma vida de oração com Deus. Pronto. Chegou a segunda etapa, passou a segunda etapa, da terceira etapa, as águas chegaram aonde? Nos lombos. Eu pergunto, o lombo fala do quê? Do que fala o lombo? De trabalho. Já reparou? Principalmente os homens, que aí Deus dotou de uma estatura física mais forte, tudo a gente pega e coloca no ombro.
Vai pegar um saco, joga no ombro. Vai pegar uma lata, joga no ombro. Vai pegar um pedaço de madeira, joga no ombro. Isso fala de trabalho. Aqui nós carregamos, meus irmãos. Porque primeiro, eu tenho desejo de pregar, eu tenho desejo de cantar. Você tem o desejo certo. Graças a Deus, não está errado nenhum. Tem que ter desejo mesmo. Eu sempre tive desejo e ainda tenho desejo de aprender a pregar. Só que é o seguinte, meu querido, antes de trabalhar, o Senhor quer que nós caminhemos na sua presença e temos relacionamento com Ele de joelho. Só passando por essas duas etapas iniciais, estou caminhando, porque a Bíblia diz o seguinte, que bem-aventurado é aqueles que trilham os caminhos retos do Senhor. Jeremias diz ao povo, perguntai qual é o bom caminho e andai por ele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Primeiro é caminhar. Nós ouvimos aqui a palavra esses dias, do nosso irmão Rogério, quarta-feira. O que ele pregou? Ele pregou, porfiai por caminhar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é a porta e o caminho que leva à perdição. Então, meus queridos, o ponto aqui é que eu quero que vocês entendam, nós não podemos, falo isso, meus irmãos, porque eu pertenço ao corpo, falo com carinho. Quando eu falo, irmãos, nós precisamos fazer mais do que domingo à noite. Mais do que domingo à noite, mais do que domingo à noite. Deus, Ele quer de nós mais do que domingo à noite, porque se nós dermos só o domingo à noite, nós estamos nos tornando filhos de Deus religiosos, e a religião estraga. A religião, ela macula, ela deteriora, ela engessa, ela enferruja o nosso coração. Deus não quer religioso, Deus, Ele quer compaixão, Ele quer misericórdia, Ele quer amor, Ele quer coração borbulhando de amor por Ele. Estão lembrados da igreja de Éfeso? A primeira carta que Jesus escreveu para aquele anjo da igreja do Apocalipse, a igreja era uma igreja ortodoxa, pura, uma igreja de doutrina, uma igreja que andava nos caminhos do Senhor, uma igreja que pregava, uma igreja que sofria, uma igreja que não negava a Jesus Cristo, e até punha a prova daqueles que achavam que era alguma coisa, mas eram mentirosos. Meus irmãos, falso profeta não ensinava e não pregava na igreja de Éfeso. Porque se entrasse falso profeta, se entrasse, meu querido, pregador mentiroso, na igreja de Éfeso, ele tinha que calar e descer, porque essa igreja provava. Então, era uma igreja de uma ortodoxia perfeita. Mas você sabe o que Jesus, ele repreendeu a igreja? Jesus disse para ela, uma das poucas coisas eu tenho contra ti. Olha, vocês trabalham sem cansar, vocês são incansáveis. Imagina uma igreja que é incansável. Marca a vigília, ontem ficou só eu, alguns irmãos estavam trabalhando, outros receberam visita, mas ontem ficou só eu e o Hélito, meus irmãos, aqui esperando alguém chegar para a gente ir na vigília, e ninguém apareceu. Ninguém veio. A igreja de Éfeso não era assim não, a igreja de Éfeso não via a hora, não via essa oração, vamos trabalhar, vamos descer para a oração, vamos unir, porque nós queremos ver a manifestação de Deus. Jesus diz, a igreja trabalhava sem cansar, a igreja punha à prova os mentirosos, a igreja tinha tudo. Mas qual que era o problema da igreja? Que Jesus Cristo falou, vocês já não fazem com amor. O coração de vocês já não borbulham mais, porque quando o coração não borbulha, quando não é fervoroso, nós perdemos, meus irmãos, a paixão, nós perdemos o desejo, e o Senhor não quer que nós chegamos aqui porque é domingo, o Senhor quer desejo em nós, o Senhor quer sede em nós, o Senhor quer nos ver com fome. Oh, meu querido, não tem coisa melhor que você sentar na mesa, e sentar na mesa com fome. Não tem coisa melhor que você pegar um copo de água e você olhar para ele, ai que sede, deixa eu tomar, estou morrendo de sede, e quando você bebe o gole, fala, ai que delícia, não tem coisa melhor do que a água, porque você está bebendo com sede. Oh meu querido, Jesus vai ser o melhor da tua vida, quando você tiver sede dele.
Então prostituição, cachaça, cigarro, maconha, adultério, nada disso vai ter mais sentido na tua vida. Sabe por quê? Porque você aprendeu e descobriu que Jesus, Ele é a água inigualável, incomparável, que sacia a sede da nossa alma e da nossa vida. Aleluia. Quantos estão desejosos do Senhor? Eu posso confessar que eu não sei, eu não sei que planos você tem feito para esse ano 2023, eu tenho feito o meu, eu tenho feito os meus planos, meus irmãos, e eu quero mais do Senhor, eu quero me entregar mais para Ele. Eu não sei se eu vou trocar de carro, eu não sei se eu vou comprar uma casa, eu não sei se eu vou pintar a casa, eu não sei se eu vou conseguir terminar os banheiros, eu não sei, meus irmãos, se não vão passar uma tinta naquela mancha da umidade que deu, eu não sei, eu só sei uma coisa, eu quero mais do Senhor, eu quero me dar mais, eu quero mais, a minha alma está com sede, a minha alma está faminta, eu estou ansioso para ver o que Deus quer fazer na minha geração, através da minha alma. Aleluia, você pode sentir a chamada de Deus, você pode sentir a voz do Espírito Santo dizendo: vem filha minha, vem filho meu, eu também te quero por inteiro, eu te quero totalmente, eu quero encher a tua vida, eu quero que você entre no meu rio, eu quero batizar com o Espírito Santo, eu quero te usar nos dons, eu quero te dar graça, eu quero te dar vitória, eu quero transformar a tua vida. Aleluia, responde a esse chamado, diga como dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, o Senhor quer, eu também quero, o Senhor deseja, eu também desejo, oh meu Pai querido, eu estou aqui, meu Pai eterno, aleluia. Oh meus queridos, são fases da vida. Agora deixa eu terminar, porque é o seguinte, aí vem a vida controlada. Essa aplicação é o que eu gosto, é o que eu mais gosto nessa passagem. Nós falamos de manhã aqui, e é tanto níveis diferentes, porque quando Jesus conversa com a mulher samaritana, o que ele diz para ela? Se você soubesse quem é que te pede água, você é que me pediria, e eu te daria água o quê? Água o quê? Viva. E se você, ou em você, bebendo essa água viva, a água que eu te der, fará em você o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem bebe da água de Jesus, meu querido, não só sacia a sede, mas aquela água transforma o interior dele uma fonte a jorrar. Pronto, bebeu a água, experimentou de Jesus, parou aí? Não, Jesus não quer que você seja uma fonte, meu querido. Capítulo 7, lá na festa dos tabernáculos, Jesus disse, para a mulher samaritana, ele disse: aquele que beber de mim, vai fazer nele uma fonte. Aí ele continua no capítulo 7, quem crê em mim, e eu acho tão forte, tão profundo isso, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é uma fé intelectual, não é a fé do axiologismo, do que eu acho. Jesus disse: se a tua fé for como as Escrituras ensinam, rios de água viva correrão do seu ventre. Eles vão fluir, eles vão correr, eles vão abundar, meu querido. Rios ele não disse plural, ele não disse singular rio, ele disse rios no plural. Vai fazer essa fonte, vai transformar em rios de água viva do teu ventre. E qual que isso tem a ver com Ezequiel? É o seguinte, meus irmãos: água no tornozelo, água no joelho, águas no lombo, é muito bom, é ótimo, faça isso, viva isso, mas tem um perigo ainda aí, porque a água no lombo ainda, quem ainda está no controle é você, porque enquanto o seu pé toca o fundo, quantos já nadaram em rio de corredeira aqui? Quantos já nadaram em rio? Oh, Rodrigo, eu já sei que nadou, já nadou em rio, quase morreu afogado também. Quem mais já nadou em rio? Em rio perigoso mesmo, rio é rio mesmo, porque eu estava falando de manhã, quem já nadou em rio sabe que não tem nada a ver com piscina,
Né, Rodrigo? No rio, se for fundo, você tem que entrar para nadar, porque se for para brincar, você morre. Se for para brincar, a água te leva, você não... ali é para nadar por tua vida. Ali para entrar é para nadar a tua vida. Então o que acontece? Você está no rio, enquanto você toca o fundo, enquanto a água está até no teu peito, você tem o controle. Você pode afundar, você pode sair, você tem a direção do teu corpo. Não é esse nível que Deus quer que você chegue. Porque Deus não quer que nós controlemos a nossa vida. Não. O Senhor quer que nós entreguemos todo o nosso caminho a Ele, que confiamos nele, porque é Ele que vai fazer por nós. Não é o que o salmista disse? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então não adianta você estar no meio do Evangelho e você está tentando fazer a tua vida. Você está decidindo a tua vida, você faz o que você quer, você vai aonde você quer, você decide a tua vida. Então quem está no domínio da tua vida não é Deus, é você. Você é o Senhor da tua vida. Quer viver o milagre de Deus? Entra mais para frente. Vamos ouvir a voz que Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, faz-te alto mar. Pedro, lança-te às águas profundas, Pedro. Ah, Senhor, por quê? Porque é nas águas profundas que você terá as maiores experiências comigo. Nas águas profundas, nas águas rasas, estão os peixes menores, estão os peixes pequenos, mas nas águas profundas estão os maiores peixes, estão as maiores bênçãos, estão as maiores vitórias, estão as maiores experiências com Deus. Então Ele te chama para sair da onde dá pé e entrar em águas profundas, porque quando você entra em águas profundas, você perde o controle do teu corpo. Você já não tem controle. Imagina você num rio de 4, 5 metros de profundidade, em uma corredeira forte, no meio da corredeira. Eu pergunto para você, a saída é lutar contra o rio? É, Rodrigo? É lutar? Será que nós temos força para lutar contra a correnteza? Não tem. Não tem. Qual que é o segredo? O segredo é você se soltar, relaxar, boiar e acompanhar, deixar o rio te levar. Ele vai te levar uma pedra, Ele vai te levar uma margem, Ele vai te levar até um galho, aonde você estará seguro. O que é isso, meu querido? Uma vez que nós nos lançamos no rio do Espírito, é Ele que vai nos conduzir aonde Ele quer que nós estejamos. Vamos parar de lutar contra o Espírito de Deus. Nós só vamos cansar, e nós vamos ver que nós não saímos do lugar. Mas se você se entregar, Ele vai te conduzir, meu querido, aleluia, Ele vai te conduzir. E para nós terminarmos, nós aqui de manhã, aí nós falamos assim, esse rio é interessante, porque esse rio nasce do limiar, ele vai se volumando, vai ganhando extensão, vai se transformando num rio caudaloso, e aonde as águas tocam, elas curam tudo. Porque a região que ele está passando, ele está descendo. O templo, Rio Jordão, Mar Morto. A mais profunda depressão da terra, Mar Morto. Lugar mais baixo da terra. E o Mar Morto, nós sabemos que ele tem tão grande concentração de salinidade, que não tem possibilidade de haver vida naquele local. O próprio nome já diz, Mar Morto. Por quê? Por causa do excesso de sal que há nele. E não só o Mar Morto não tem vida, como as águas que banham as adjacências do Mar Morto, ela também esteriliza a terra. E não há vida na região do Mar Morto. Mas quando isso é promessa, meus irmãos. Isso daqui não é história de carunchinha, não. Isso aqui não é promessa de política, isso aqui é para quem crê na palavra de Deus. Esse rio vai sair do santuário, vai desaguar no Mar Morto, no Jordão. O Jordão vai levar esse rio, e quando desaguar no Mar Morto, no trajeto que ele fizer, aonde a água banhar, vai curar o solo.
vai nascer todo tipo de relva, de erva, de árvore frutífera, e quando cair no Mar Morto, vai trazer peixe, vai trazer vida, vai trazer flores, vai trazer peixe de toda espécie, vai haver vida, meu querido. É isso que nós recebemos quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo de Deus. Você não vai perder nada. Eu vou ser crente agora. Meus irmãos, faz aí praticamente 22 anos, 23 anos vai fazer, que eu